TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o que seria um jovem promissor e hoje, vias de fato, é um dos grandes advogados civilistas da cidade de Lajeado, Taquari, Dr. Fabiano Oliveira de Oliveira, que representa o escritório Moliterno, Oliveira e GL. Certo a colocação da Isso mesmo, grande Marco. banca. Fabiano, satisfação tu estar aqui no meu programa. E nós nos conhecemos desde a infância, e não é por ter conhecido desde a infância que eu te convidei, mas te convidei essencialmente porque eu vi a natureza do seu trabalho, da tua banca, e a dinâmica como ela cresceu, e hoje representa o interesse de vários empresários, de pessoas que procuram com dificuldades, e certamente vocês têm solucionado vários problemas jurídicos. Eu te digo que tu é um dos melhores que realmente tem acompanhado a tua trajetória, e eu quero hoje a tua experiência profissional, né? E eu te digo muitas vezes que o advogado, na grande parte das vezes, ele parte de que tem uma noção concreta de tudo, mas na prática a gente não tem. Eu te digo isso porque a minha área de atuação especificamente é quase criminal, e eu sei que teve uma mudança muito elevada nessa questão de contribuição pelo sistema simples, leis que foram desarticuladas e que agora se articulam de uma nova fase. Eu queria saber que tu orientasse para todos os nossos colegas que têm suas bancas, o que tu pode dizer sobre esse novo sistema, que tipo de contribuição pode ser feita, qual é a tua análise, qual é a tua crítica, e antes de mais nada, bem-vindo ao nosso programa, que é de nós, advogados do Taquari. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e representando o nosso escritório. Nós realmente atuamos desde o trabalhador até o empresário, trazendo soluções de uma forma dinâmica e com ética. Já há 15 anos no mercado como sócios, né? Então temos uma sociedade sólida e especialmente é relevante esse tema abordado pelo programa de hoje, porque de fato, embora a Constituição já tenha em 88 determinado a simplificação dos impostos e contribuições a serem realizadas para diversos setores, como advogados, representantes comerciais, médicos, dentistas, até este ano, passados 27 anos, nós não tínhamos nada de fato que simplificasse a arrecadação dos nossos tributos e a redução, basicamente, dos nossos tributos. Porque hoje, as sociedades de advogados registradas precisam estar recolhendo 11,33% a título de impostos federais e municipal, no mínimo. Então, hoje, através da Lei Complementar 147, que foi aprovada em 7 de agosto, por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, ela determinou, então, a possibilidade de enquadramento dos escritórios de advocacia no anexo 4 da dita Lei Complementar. Ela determina, então, em resumo da ópera, a redução dos impostos para advogados de 11,33% para 4,5%. Então, é uma grande diferença e basicamente vai se reduzir por mais da metade e vai possibilitar uma série de coisas para, especialmente, escritórios novos, vai gerar empregos também. Então, é muito pertinente essa lei complementar e essa informação para o público em geral, não só para advogados, mas também para médicos, para corretores, para representantes comerciais. Doutor Fabiano, tu sabe que geralmente quando aparece algum problema com o advogado, principalmente no sentido de contribuição, a gente fica meio perdido. Tu já disse antes que o teu escritório está preparado para dar uma mão, para orientar os profissionais, eu acho que com certeza vocês estão preparados para isso. Agora, o advogado, por exemplo, que agora quer entrar pelo sistema simples, tá? Qual é o procedimento que ele é de fazer, né? Qual é a orientação que tu dá? Ele começa agora, ele começa posteriormente, e daí nós estávamos falando nos bastidores a questão da arrecadação do município. Então eu queria dividir em 2 momentos essa pergunta. Primeiro, o que ele tem que fazer agora nesse primeiro momento? Certo. Inicialmente é necessário para essa migração, então, dos advogados que se encontram no lucro presumido para o sistema simples, mediante um agendamento perante o município, né, para que eles façam essa informação de que estão rumando e perante também os órgãos, né, da Receita Federal,
E então, nesse sistema, os advogados estarão passando a partir de 1º de janeiro do ano que vem já a contribuir dessa forma simplificada, com 4,5%. Uma alíquota única sobre imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, que é uma contribuição social sobre lucro líquido, e ISS, que é um imposto municipal. Esses 5 impostos serão substituídos por um imposto único, que é a alíquota de 4,5%. Para escritórios com faturamento até 180 mil. Depois, a cada faixa de 180 mil, existe um escalonamento que vai determinando o aumento dessa alíquota mínima de 4,5% até um máximo de 16,85%. Então, o que eu tenho que mais ou menos fazer com relação a essa contribuição, eu tenho que ver os gastos que eu tive até os dias de hoje, me acercar à prefeitura e pedir porque eles emitam uma guia com relação a isso aí? Não, isso o próprio contador do escritório vai fazer esse serviço de pré-agendamento perante o município, e a informação que ele antes tinha que fazer através de 5 guias desses 5 impostos que eu te citei, vai ser através de uma guia única recolhida, né? E ao final do ano vai ser feita só uma declaração também para o imposto de renda. Então é simplificado ao extremo. Para nós advogados, tu acha que foi um grande avanço? Foi um grande avanço. Foi um avanço muito grande, porque de uma alíquota mínima de 11,33% no lucro presumido, estaremos agora atingindo, né, uma alíquota de 4,5%, é menos do que a metade, né? Lembrando que nesses 11,33% não está incluído o imposto municipal, que é o ISS, atualmente para o lucro presumido, porque em Lajeado, como o ISS é um imposto municipal, os municípios podem legislar sobre ele. Então, essa é a segunda parte do questionamento. Nós podemos afirmar que hoje os advogados inseridos no lucro presumido, recolhendo esses 11,33 desses 4 impostos, recolhem um valor fixo, em média, de R$50 a R$60 por advogado da banca. Esse valor, existe uma possibilidade de pagar esse valor fixo, ou então de se pagar 2 a 2,5% pela legislação municipal de hoje. Como estamos avançando justamente nessa redução de impostos, o município também está se adequando, e por bastidores se sabe que já está projetando uma adequação da legislação municipal a essa lei complementar 147, no sentido de determinar que os advogados recolham 2%, como determina a lei federal. No meu entendimento, por mais que estejamos avançando em termos de legislação, e depois de 27 anos, essa conquista de se simplificar a atividade da advocacia, eu vejo que podemos lutar por mais, porque os 4,5% da alíquota mínima incluem o ISS de 2%. Se tivéssemos aqui uma legislação municipal determinando a manutenção dessa condição que existe hoje para os advogados de recolhimento de um fixo de R$50 a R$60, ou o percentual é facultativo, estaríamos ainda incrementando essa conquista da Lei Complementar 147, porque não seria 4,5% a nossa contribuição, seria 2,5% mais o ISS fixo. Essa que é a questão que eu penso que deveria haver uma mobilização, especialmente da classe e de outros que também estão sendo beneficiados, como representantes comerciais, autônomos, profissionais liberais, que tinham a sua prestação de serviço não reconhecida pelo sistema simples, e que agora, a partir de 1º de janeiro, terão como nós, para que perante o município tivesse essa questão debatida perante o Legislativo, porque o Legislativo a cada ano lança a legislação do ano seguinte. Então teremos, pelo que me cabe afirmar aqui, uma legislação não tão benéfica em termos municipal, sem reconhecidamente, né, com muito mérito essa legislação complementar federal,
mas determinando um imposto de 2%, que hoje é facultativo se contribuir um valor menor. Então, esse que é o meu ponto de vista. E nisso aí, essa questão da carga legislativa e do próprio problemática que carreta em si, que seriam os vereadores que vão legislar sobre isso aí, eu estou errado? É certo, é isso mesmo. E isso aí seria um interesse, mesmo que seja nós advogados, mas não partiria da Câmara dos Vereadores buscar isso aí, ou tu acha que nós temos que... Eu sei que o comum seria os dois se unirem nesse consenso, mas nisso aí não seria interesse pro já que vai para o município, eles buscarem essa análise mais profunda? A própria Câmara dos Vereadores? Eu não tenho atuação frente à nossa entidade de classe, que é a OAB, aqui no município. Há um tempo atrás tentamos formar até uma chapa para buscar mudar uma situação que havia naquele momento e não tivemos êxito, infelizmente, mas posso afirmar que a nível municipal, uma situação que já existe e que já existe há mais tempo, que determina essa cobrança fixa de 50 a 60 reais ou mediante a faculdade do contribuinte de 2 a 2,5, agora irá determinar a nós e os demais prestadores de serviço uma alíquota de 2%, que é maior, em alguns casos, do que aquela contribuição fixa que teria que se pagar. Então, para mim, eu não vejo nada noticiado nos órgãos de imprensa de que seja pelo legislativo, seja pela nossa entidade de classe, estejam conversando sobre isso. Então... Que seria de suma importância essa aproximação, essa conversa. Porque no meu conceito pessoal, uma coisa que está e que não vai permanecer, que vai piorar, eu não vejo outra resposta que não meramente arrecadatória de imposto, né? Porque vai gerar uma contribuição maior. Porque dos 4,5 que conseguiu se reduzir de 11,33 mais o imposto municipal. Então, suprimidos o imposto municipal, houve uma redução de 11,33 para 2,5%. Essa que é a realidade, porque os 2% são imposto municipal, né? Então, é uma análise que tem que se fazer, que já é política, e daí eu também não... Claro, mas dentro de uma análise técnica a gente vê que seria importante tanto a OAB quanto os vereadores comungar sobre esse problema e que, na verdade, esse imposto gerado vai ficar no nosso município. Sobre esse ponto de vista, eu concordo plenamente com as tuas afirmações. A minha questão é verificar a nível municipal o que pode se fazer de melhor para nós. Com certeza, se o profissional vai achar mais adequado contribuir conforme a lei complementar, que é uma lei federal, que é 2%, ele vai fazê-lo. Porque não adianta o município querer legislar atribuindo 2,5%, 3%, que a supremacia da legislação determina o pagamento do valor mais benéfico. Certo. Agora, por que não determinar a continuação dessa faculdade de o profissional escolher e não uma imposição municipal? Eu não estou reclamando da contrapartida do município. Sim. E ela tem que ser ampla, mas eu estou falando do ponto de vista fiscal, que dentro de uma empresa hoje em dia, se é 2,5 ou 4,5, é relevante, porque hoje em dia o empresário que ganha dinheiro é aquele que gasta menos. Claro. E nós, como advogados, somos empresários. Não somos só advogados. Somos empresários, somos psicólogos, às vezes, de tudo um pouco. Mas nesse aspecto tu falaste muito bem. Na verdade, a gente é empresário e muitas vezes mal empresário, porque a gente não sabe dirigir a empresa. Exatamente. Né? Eu vejo isso no meu mundo, no meu escritório, entendeu? Esses detalhes são muito importantes no contexto e a gente passa batido, a gente passa percebido. Mas, doutor, outra dúvida que eu tenho, por exemplo, numa sociedade que nós temos a Sociedade Civil de Advogados e nós temos advogados pessoas físicas e nós temos advogados que não é uma sociedade,
mas que trabalham em comum, né? Essa contribuição pode ser por pessoa? Como é que fica essa arrecadação quando nós não estamos filiados na OAB, dizendo que é uma sociedade civil de advogados, mas são um conjunto de advogados? A gente tem que fazer separadamente ou a gente pode fazer no bruto, somar todo o valor do escritório e fazer essa prestação de contas com certo. Como é a tua visão disso aí? A perspectiva da OAB a nível federal, embora não faça parte da OAB, nós temos que nos manter informados, que é a nossa profissão. Claro. A expectativa da OAB federal, está publicado no site da OAB, no mesmo dia que foi lançada essa tabela das alíquotas, que são progressivas, e né? Ela publicou também, segundo o presidente nacional, que a expectativa é do crescimento de 20 mil para 126 mil sociedades de advogados. Por essas razões, haverá uma formalização maior também dos contratos de advogados empregados nas sociedades, como a formação de novas sociedades de advogados. Porque como contribuinte individual, pessoa física, hoje o imposto de renda para o advogado pessoa física que não tem uma banca jurídica é 27,5%. Então não há como não verificar essa vantagem que essa lei está trazendo na redução desses impostos citados. Não se altera a parte de INSS perante empregados, perante prolabore. Mas essa alíquota que ela é recolhida gera esses benefícios então citados. Eu não tenho dúvida alguma de que essa lei foi a melhor lei feita para nós, advogados, que trabalham diuturnamente com relação a isso aí. A gente tem que emitir nota, a gente precisa fazer, às vezes, um trabalho de prestação de contas até para o nosso cliente. Eu acho que essa lei veio assim para sanar toda aquela injustiça feita por nós, porque nós estávamos muito perdidos nessa legislação. Agora, a grande parte dos advogados vai adotar a alíquota de 4%, que eu entendo que sim, que é o limite 180. Claro, vai ter uma classe que ganha mais, que vai ter daí o seu sobrepeso de aumento de valores, mas com relação ao 4%, que é o sistema simples, eu acho que foi a coisa mais benéfica que aconteceu. Me retornando a essa mesma pergunta, então se eu estou entre 3 advogados, pode-se fazer um conjunto todo e fazer essa contribuição única, se for emitido o recibo em nome da nota fiscal. Nota fiscal em nome do grupo. Isso aí. Certo. Então isso aí. CNPJ, um CNPJ é uma empresa, né? Daí pode ser feito isso aí. Perfeito. Eu acho isso muito importante, porque, como eu te falei, não só para os advogados, mas também nós temos aí, que tu falou, que tem os profissionais liberais e lato sensu pode se enquadrar nisso aí, né? E essa lei eu acho que é muito operativa. Por quê? Porque nós temos um grande número de jovens advogados entrando no comércio agora, né, doutor? Os regramentos, a orientação que tu dá para o jovem advogado que está começando agora, o que tu daria de conselho? O colega está começando, já está meio ano de profissão, 9 meses de profissão, como é que tu daria a orientação? Adotar o sistema simples? Qual é a outra orientação que daria assim para se firmar mais, para ele estar mais seguro em relação a isso aí? Sem dúvida, formar a banca jurídica dele, a sociedade e trabalhar mediante esse sistema simples, porque sem dúvida é um avanço esperado depois de 27 anos pela nossa classe e de fato só agora aplicado através dessa lei complementar. Então essa seria a sugestão de formalização das sociedades e, de fato, para se beneficiar, porque quando se começa uma profissão, sem dúvida, até que haja uma captação de clientes, o retorno dos processos, é uma situação que envolve, no geral, tempo, né? E nada melhor do que ele, desde logo, então, já começar a se beneficiar por uma alíquota de imposto menor do que ficar como pessoa física recolhendo 27%. Seria a melhor orientação hoje, até porque quando nós começamos, essa dificuldade a gente teve, né? Hoje, então, o jovem profissional, ele já opta e já começa a fazer contribuição nesse sentido, estando livre, de certa forma, de qualquer empecilho jurídico ou mesmo de sonegação que há de vir no futuro. Essa opção. Doutor, o senhor sabe que isso aí me chamou a atenção muito pela seguinte situação. E quando tem um advogado, por exemplo, isso na luta acontece, né? Que ganha um alvará.
certo? Um alvará aí, que às vezes tu trabalha 15, 20 anos e vem um alvará com valores muito menor que isso, né? Sendo que metade desse alvará às vezes é do cliente, metade é do advogado. A gente pode, mesmo que a alíquota diga que seja acima de 180 mil, é uma outra estrutura, ou por ser alvará já muda alguma coisa com relação a isso aí? Qual é a tua visão nisso aí? O alvará judicial, ele pode ter duas naturezas. A primeira decorrente do direito do teu cliente, né? E a segunda decorrente da tua prestação ali reconhecida, seja pelos honorários advocatícios de sucumbência que tu ganhaste no processo, seja pelos honorários advocatícios contratados, que estão íncitos naquele valor principal que o teu cliente vai te pagar. Certo. Então eu vejo que a partir do ano que vem, necessariamente terá que se observar isso por ocasião das deduções de imposto de renda nos processos, porque muitas vezes é através da formulação do crédito daquele cliente, que aí então vai estar recolhendo como pessoa física 27%, a constituição do crédito tributário. Eu entendo então que se de uma parte daquele valor ali são honorários contratados e não sucumbenciais, porque os sucumbenciais, por força da lei, já vão ter a aplicação da alíquota mínima para fins do imposto de renda. E lembrando que até 360 mil de faturamento, nessas classes criadas pela lei complementar, até 360 mil, os advogados agora são isentos de imposto de renda. Atualmente, nós pagamos nos 11,33 4,8% de imposto de renda à pessoa jurídica. Então passaremos a zero até 360 mil. Isso tudo advindo dessa lei, pelo sistema simples, que irradiou todas essas colocações? Todos os impostos, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e o imposto de renda à pessoa jurídica estão menores. Todos estão menores do que nós estávamos pagando, viemos pagando pelo lucro presumido. Então, é inarredável essa conquista da classe, né? Houve uma mobilização muito grande, todos os presidentes das seccionais foram até Brasília, juntamente com o presidente nacional. E em 7 de agosto, um dia antes do Dia do Advogado, recebemos esse presente. Eu acho que é um bom presente. E eu acho que esse é um presente, doutor, não só para aqueles que embranqueceram o cabelo lutando no dia a dia, mas que é um espaço que se abre para os jovens que estão vindo. Porque quantas vezes a gente foi injustiçado em certas questões de tributação, um por não saber, outro por como a gente não sabia como jogar esse equilíbrio de contribuição, e agora nós temos efetivamente pelo sistema simples, né, que veio, e na verdade nós seguimos o que os pequenos comerciantes e microempresários teriam, e hoje a gente tem isso aí. E para o futuro, tu vê alguma mudança decorrente dessa contribuição? Tu vê o benefício econômico já está batente, né? Sim. Agora, tu acha que essa conquista que a gente teve a nível nacional pelo sistema simples, tu acha que se o advogado... Hoje mesmo eu estava falando com um colega meu em Teutônia, que o advogado é uma classe muito desunida, né? Diferente dos médicos, são unidos, são irmanados quase. E que seja como virtude isso aí, tá? Agora, tem uma coisa interessante. Quando os advogados se unem, ninguém consegue detê-los. Tu acha que, em razão disso, e com relação a essa tributação, tu acha que tem uma nova perspectiva com relação a novos benefícios aos advogados em carga tributária? O que tu vê de novidade com relação nesse sentido? Eu penso que foi um avanço inesperado. Muitos trabalhou em cima disso, em torno desses 27 anos. Mas eu penso que o que podemos fazer de mais imediato é pensar nessa contribuição municipal, porque ela é basicamente quase que metade do valor que teremos que contribuir perante os faturamentos dos nossos escritórios. Então, que se mantenha essa condição de pagamento fixo que existe hoje para os advogados, porque enquadrados no lucro presumido. Essa condição do lucro presumido vai continuar para o ano que vem. Ótimo. De opção. É uma opção? É uma opção. Então estamos nela. Ano que vem vai continuar a mesma quanto ao imposto municipal e a atividade da advocacia é a mesma. Então, por isso que eu citei aqui da questão arrecadatória, que é a que eu entendo, porque
Nas novas alíquotas da lei complementar, foi estabelecido um percentual mínimo de 2% e máximo de 5% para os faturamentos até 3 milhões e 600 mil anuais. Agora, se pudermos fazer alguma coisa quanto a essa contribuição municipal, acho que é por onde imediatamente já podemos ter um reflexo, porque não existe essa legislação municipal ainda, mas ela vai existir até o final do ano para valer a partir de 1º de janeiro. Ótimo. Doutor Fabiano Oliveira de Oliveira, meu grande amigo de infância, tu sabes que é uma satisfação tu estás aqui no nosso programa e mais ainda porque nós advogados, a gente, muitas vezes, mesmo a gente participando de uma banca, a gente tem que colher informações de quem sabe. E eu vi hoje que tu deste uma aula para mim, pelo menos, eu acho que para os meus colegas, e eu espero que possamos no próximo programa, nós vamos falar sobre a tua envergadura na área civil, na área trabalhista, possa nos contribuir um pouco mais e muito mais com o teu conhecimento. Satisfação tu ter estado aqui, eu espero que tu venha no nosso próximo programa e vamos discutir um pouco mais sobre direito civil, perspectivas de mudança de direito do trabalho. Vocês viram como é interessante falar com um advogado renomado, um advogado que entende sobre as nuances dessa questão fiscal que para nós é muito preocupante. Então até o nosso próximo programa. Olá, bem-vindo. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.